Saudações, pessoal. O objetivo desta aula é conhecer as bases que norteiam a administração financeira das empresas. Então, o nosso tema é procurar conhecer as funções financeiras da empresa. Para que a gente conheça as funções financeiras da empresa, há necessidade de nós conhecermos as ferramentas, as principais ferramentas que a administração financeira usa, né, para fazer a gestão no seio da empresa. Só que nós vamos conhecer essas ferramentas no decorrer dessa aula e perceber o seguinte, que essa aula tem um centro ou um objetivo final. Qual é? Dentro da administração financeira, se vocês quiserem, ela existe porque ela tem que resolver e equacionar um problema, que é a obtenção dos recursos, da onde que ela vai obter esses recursos e bem alocar. Então, a administração financeira, na verdade, ela existe para resolver esse grande problema. Lógico que desse problema vai ser derivado outros, né? Liquidez, rentabilidade, problema de insolvência e por aí vai afora. Mas o principal deles, que é onde começa a administração financeira, é exatamente a obtenção do recurso e a alocação do mesmo. Então, nesses termos, que é o objeto da nossa aula de hoje, nós fazemos a pergunta, o que é administração financeira? Para responder isso, nós vamos a um primeiro conceito, do que é finanças, para eu poder comentar depois. Vejamos em tela. Finanças são uma série de princípios econômicos, sobretudo no que concerne ao estudo da microeconomia e financeiros, para maximizar um determinado resultado de valor num período de tempo. Este resultado, com efeito, é a riqueza que pode ser medida através do lucro ou através do aumento do patrimônio de uma empresa. Olha só, pessoal, finanças. Primeira ideia geral desse conceito, princípios econômicos. Desses princípios econômicos, a microeconomia, já vou falar. Depois, princípios financeiros. E depois, obtenção do lucro através da maximização da riqueza. Esses três conceitos, quando juntos, nos definem as finanças. Vamos rapidamente falar um pouquinho sobre cada um deles. Quando eu falo em princípios econômicos, eu estou muito mais preocupado, dentro da empresa, nos princípios microeconômicos. A economia é dividida em duas grandes vertentes. A macroeconomia, que é responsável para entender e compreender as ações de política econômica, tais como comportamento da política fiscal, monetária, de relações internacionais e por aí vai afora. E a microeconomia, que tenta resolver os problemas da relação das empresas no seu meio. Quando eu domino as ferramentas da microeconomia, eu já tenho o primeiro passo para compreender o que são finanças. Então veja lá o que nós vimos na definição. Princípios da economia, sobretudo no que concerne a microeconomia. E essa microeconomia é importante para eu perceber, por exemplo, que estrutura de mercado que eu estou. Por exemplo, será que eu estou numa estrutura de mercado de oligopólio? Será que a minha empresa, por exemplo, a indústria de geladeiras, né? A estrutura de mercado é oligopólio. Será que eu estou numa estrutura inserida na concorrência monopolística? Por exemplo, shampoo, objetos, por exemplo, de higiene pessoal e por aí vai afora. Será que eu estou na concorrência, no mercado concorrencial, que não existe marca? Né? Por exemplo, o grão in natura, por exemplo, o arroz in natura, o feijão in natura. Será que eu estou no monopólio, extração de petróleo? Então veja, quando eu começo a perceber os princípios de microeconomia, eu já tenho a primeira faceta, vamos dizer assim, para compreender o que é finanças. O segundo aspecto que nós temos aí, da definição de finanças, nos fala sobre os princípios financeiros. Aí são as ferramentas básicas da administração financeira. Quais são essas ferramentas? Sobretudo, conhecer os índices de liquidez, os índices econômicos, os índices, todos aqueles indicadores que nós podemos atuar e poder tentar resolver problemas na administração financeira. E, no fim, a administração financeira tem por objetivo final, etc., lá no finalzinho, maximizar os efeitos dos seus resultados. Quais são? O lucro. E onde que eu maximizo isso? Através da riqueza. Dito isso, conhecido então que as finanças têm essas três características, nós passamos agora a entender o que é efetivamente a administração financeira, a partir do que nós vimos há pouco. Vejamos. Administração financeira é a melhor utilização dos princípios microeconômicos e a utilização das ferramentas financeiras para obter o melhor resultado de um negócio.
Olha só, pessoal, finanças, eu tenho princípios de microeconomia ou de economia, eu tenho princípios financeiros, maximizar a riqueza através de lucro. Quando eu falo administração financeira, é o emprego agora, né? É eu empregar essas ferramentas microeconômicas, todas elas, as ferramentas de finanças, todas elas, dos princípios financeiros, todas elas, para resolver um determinado problema, né? Para maximizar um determinado problema. Uma pergunta que se faz agora, quando a gente começa a discutir, começa a entrar no universo da administração financeira, é a seguinte: será que eu posso imaginar assim, existe uma teoria, né, para a administração financeira geral? Ou existe uma teoria, por exemplo, de administração financeira para uma banca de jornais, uma administração financeira para uma montadora de veículos, uma administração financeira para uma empresa que produz sapatos e por aí vai afora? Olha, na verdade, não pode se dizer que existe várias teorias de administração financeira, né? A administração financeira é uma coisa só. O que acontece? Os mesmos princípios que nós vimos há pouco em finanças, os mesmos princípios microeconômicos, os mesmos princípios de ferramentas de finanças, são aplicados igualmente numa banca de jornais, quem administra uma banca de jornais, quem administra uma montadora de veículos, quem administra uma empresa que produz casas populares. E isso eu mostro para vocês rapidamente com um exemplo. Se nós pegarmos um balanço patrimonial qualquer, tá? Por exemplo, o balanço que vocês vão ver aí em tela, tá? Lá vocês estão vendo nesse balanço uma empresa chamada Vale, mineradora. Então o que ela faz? Ela faz extração de minério, ela perfura, ela cava o chão para extrair minério de ferro. Então, esse minério de ferro vai ser transformado em lingotes, né, para construir trilhos de trem, para fazer armação de construção civil, etc. E depois vocês têm um outro balanço, que é um balanço de uma empresa de veículos. Veja aqui, minério de ferro e veículos não tem nada que ver uma coisa com a outra. São atividades, primeiro, atividades diferentes do ponto de vista da microeconomia, né? Veja o princípio de finança. São segmentos de setores diferentes. Eu tenho um setor de extração e tenho um setor industrial, que são veículos. Mas se vocês perceberem, deem uma olhada na parte do ativo circulante e no passivo circulante da empresa Vale, e dê uma olhada no ativo circulante e no passivo circulante dessa empresa montadora de veículos. Qual é a diferença? Nenhuma. Ambas vão ter ativo circulante, ativo circulante. A outra vai ter passivo circulante, passivo circulante. O que você quer provar com isso, Vladimir? Eu quero provar que o princípio de finanças, aquele que eu falei agora há pouco, se aplica aos dois. Quer ver uma coisa? Se eu quiser descobrir o capital circulante líquido da empresa Vale, mineradora que vocês estão vendo agora em tela, é só eu pegar o ativo circulante menos o passivo circulante, eu tenho o CCL. A mesma coisa eu vou fazer se eu pegar o balanço da empresa montadora de veículos. Eu pego o ativo circulante, subtraio o passivo circulante e vou encontrar o CCL. Ah, mas Vladimir, o CCL vai ser diferente para cada um. Com certeza. Então o que muda? Primeiro, o princípio é o mesmo. As ferramentas são as mesmas. O que vai mudar de uma empresa para outra vai ser o quê? O volume de informação. Uma vez percebido isso, que a administração financeira, os princípios são os mesmos, seja para uma banca de jornal, seja para uma indústria aeroespacial, nós entramos na meta da administração financeira. Se reconhece como meta da administração financeira pelo menos 6. A primeira delas, talvez a mais importante, é a maximização da riqueza. Quando eu falo em maximização da riqueza, eu tenho que estar atento a duas coisas. Para onde vai a riqueza adquirida através do lucro num determinado período de tempo? Ou vai para a empresa, ou seja, volta para a empresa através do PL, então entra no patrimônio líquido, e a empresa distribui isso na aquisição de máquinas e equipamentos, e aí eu estou fazendo o quê? Estou priorizando a entrada de recursos, porque eu estou aumentando a minha produtividade com máquina, equipamento de precisão e etc., ou eu acabo distribuindo isso em dividendos para os meus acionistas. E aí nós temos um fiel da balança. Qual é o fiel da balança? Aonde que eu vou distribuir? Vou priorizar mais a empresa ou vou priorizar mais os meus acionistas? E isso é uma discussão que a gente já vai ver já quando nós vamos verificar uma reportagem. A segunda meta é a perspectiva de longo prazo. Nós não podemos deixar de ter essa perspectiva. Nos anos 80, né, no Brasil, sobretudo, onde nós tivemos um período de crise enorme, a visão empresarial era uma visão estreita. O que é visão estreita? Eu abro um negócio hoje, fecho daqui a 2, 3 dias. Hoje não mais. Quando você tem uma moeda forte, né, uma moeda estável, como é o caso do Brasil, a partir de 1994, onde você tem o Plano Real,
você tem a possibilidade de ter perspectiva de longo prazo. O que é perspectiva de longo prazo? É você esperar que o retorno do teu investimento vai vir no longo prazo e não vai vir amanhã. Esta é uma meta de todos os empresários, pelo menos sérios, no negócio, não os aventureiros. Quando eu penso numa outra meta, eu penso no valor do dinheiro no tempo. Olha só, o que é pensar o dinheiro no tempo? Significa assim, eu invisto meu dinheiro hoje, por exemplo, adquirindo uma máquina. Só que essa máquina vai produzir, eu vou ter que gastar com óleo, com lubrificantes, com manutenção durante 10 anos. Eu vou ter que ter empregados, portanto, gente trabalhando nessa máquina. E daqui a 10 anos, eu vou ter o retorno desse dinheiro. Então, quando eu penso e projeto o dinheiro no tempo, tento o valor do dinheiro no tempo, eu estou fazendo o cálculo financeiro básico. Ou, se vocês preferirem, o emprego da engenharia econômica para avaliar o grau de investimento. Uma outra meta é perceber e reconhecer que existe uma coisa chamada retorno do capital próprio. Vladimir, mas esse retorno do capital próprio não está parecido com a meta anterior? Com certeza. Só que agora é assim. Na meta anterior, do dinheiro no tempo, eu não estou discriminando se o dinheiro que está sendo investido é capital de terceiros, se é capital próprio. Não. Lá eu estou colocando tudo. É o investimento que está sendo feito. Agora não. Quando eu penso em retorno do capital próprio, eu tenho que estar antenado de que eu tenho uma parte da minha composição da minha empresa pertence realmente ao dinheiro do empresário, né? Vamos imaginar, 40%. E 60% é passivo não circulante, portanto é aquele famoso antigo exigível a longo prazo, né? Que eu pego dinheiro, por exemplo, do BNDES, de bancos de fomento, etc. Quando eu penso em retorno do capital próprio, eu quero saber o seguinte, em quanto tempo eu tenho condições de recuperar o dinheiro que os acionistas colocaram naquela empresa? Uma outra meta da administração financeira, e é talvez a meta mais difícil, é tentar encontrar uma compatibilidade, né, entre risco e retorno, ou seja, o risco compatível com o retorno. Por que é difícil isso, Vladimir? Porque assim, toda vez que eu priorizar risco, né, por exemplo, se eu quero aumentar o meu retorno da minha empresa, com certeza eu vou aumentar o meu risco. Toda vez que eu diminuir o retorno da minha empresa, eu vou diminuir o risco. Por quê? Porque existe uma relação diretamente proporcional. Por quê? Risco está relacionado a quê? A ativo circulante e passivo circulante. E retorno está relacionado a quê? A recurso de longo prazo, portanto, passivo não circulante. Significa que o dinheiro que entra no meu passivo não circulante, em máquina, equipamento, intangíveis e etc., eu estou reduzindo, por exemplo, em ativo circulante. Significa, então, que eu estou aumentando o risco da empresa, mas estou aumentando o meu retorno. Chegamos na última meta, que é a política de dividendos, que está relacionado à distribuição da riqueza e à maximização dela. Lembra que eu falava? Olha, eu tenho lucro, né, eu tenho lá um DRE, uma receita, tenho custos e etc, eu pago imposto, no final eu tenho um lucro líquido. Esse lucro líquido vai para o meu patrimônio. Esse patrimônio vai aumentar e eu vou distribuir. Quando eu distribuo para a empresa na aquisição de máquinas e equipamentos, eu estou priorizando o quê? O aumento da produção. Mas eu posso distribuir também, de igual forma, para os meus acionistas. Chama-se a isso o quê? Política de dividendos. Quando eu distribuo mais aos meus acionistas, eu estou tentando respeitar o quê? As expectativas dele. Para a gente fechar, dá uma olhada nessa matéria que fala exatamente dessa remessa de dividendos, mostrando como a economia fica aquecida quando você tem como parâmetro essa última meta. Dá uma olhada aí. Em uma certa medida, essa remessa de dividendos e lucros das subsidiárias no Brasil de empresas multinacionais são uma espécie de atestado também de que o Brasil resolveu melhor a crise do que os países desenvolvidos? Com certeza, até isso que pode parecer ruim é positivo. Mas um sinal que nossas empresas do setor se recuperaram mais rapidamente. Elas nem chegaram a ter o impacto negativo que as outras, suas matrizes, tiveram, mas se recuperaram rapidamente, já estão até podendo ajudar suas matrizes. Esse é até um sinal de saúde do Brasil. Recuperação econômica fez com que essas empresas pudessem mandar esses recursos para fora. Em termos de consistência dos resultados externos, apesar do déficit ter ficado maior nesse mês do que o esperado, está tudo sob controle, que nós temos aí, o acumulado no ano e no 12 meses, uma folga grande de investimentos externos diretos, que muito mais que compensam esse déficit. Então, certamente, não acho que haja problemas a médio prazo com isso. Tanto que
a projeção que o Banco Central mantém para o ano é de um déficit de 15 e um IED de 25, quer dizer, mais do que suficiente para cobrir esse espaço. Eu acho que é uma questão que realmente essa piora do saldo comercial é positiva no sentido de que começa a recuperar o nível de atividade e as importações vêm com mais força. De qualquer forma, então, a longo prazo a gente começa a ter que pensar um pouco mais no câmbio. Eu acho que essa que é uma questão que vai ser fundamental, porque o câmbio continua despencando, isso é uma tendência que deve se manter. O Brasil virou uma estrela internacional em termos de atração de recursos externos, e isso certamente é uma questão mais para frente para a gente pensar. Olha só, pessoal, com base nessa reportagem que vocês viram agora, fica claro pelo menos uma coisa. Um dos termômetros da economia, daí nós podemos pensar assim, né, que da macroeconomia, nós falávamos anteriormente, né, dos princípios de macroeconomia, política do governo, etc. A partir, por quê? Por que política do governo? Porque é política de distribuição de dinheiro, né, empréstimo de dinheiro público para fomentar as empresas, né? E vice-versa, as empresas, por exemplo, distribuindo seus dividendos. Então, nessa relação, existe o quê? Os princípios de microeconomia. E entre os princípios de finança, nós vimos agora há pouco que uma das metas da administração financeira é o quê? É priorizar a distribuição da riqueza para os acionistas através de política de dividendos ou através da aquisição de máquinas e equipamentos. Um dos termômetros da economia é quando você percebe que uma empresa consegue aumentar, por exemplo, duplicar, por exemplo, a emissão de dividendos. Ela aumenta, ela remunera mais os seus acionistas. Pô, significa então que ela está deixando de comprar máquina? Não. Quando uma empresa faz isso e ela tem coragem, né, de colocar isso nos seus balanços e mostrar claramente para a sociedade, ela está dizendo, olha, esse é um sinal que a economia vai bem. Tá? Dificilmente uma empresa vai sacrificar a rentabilidade da própria empresa, né? Por exemplo, tirar de máquina e equipamento para colocar para acionista. Não vai fazer isso. A empresa vai aumentar a remessa de dividendos para os seus acionistas, remunerando-os quando a empresa está realmente saudável. E aí é a administração financeira que diz isso para a gente, ok? Muito bem. Uma vez reconhecido isso, nós entramos no coração, vamos dizer assim, da administração financeira, o porquê da sua existência. Veja que um dos maiores desafios da administração financeira é realmente gerir, né, orquestrar, administrar o levantamento, né, e a alocação dos recursos dentro da empresa, porque isso sofre algumas implicações. Quais são essas implicações? Olha só. Quando eu falo em levantar recursos e alocar, eu tenho que perceber o seguinte, que, primeira coisa, da onde vem o recurso? Tá? Primeiro, os recursos podem ser próprios, podem ser de capital de terceiros. Aonde eu vou alocar esses recursos? Eu posso colocar, por exemplo, no mercado financeiro? Posso. Eu posso colocar em caixa, em banco? Posso. Eu posso colocar esses recursos na aquisição de matérias-primas, na aquisição de máquinas? Eu posso fazer o que eu quiser. O problema é que a administração financeira tem por trás disso umas implicações. Quais são as implicações da empresa em relação a isso? Vocês vão ver agora em tela um esquema montado por nós, aonde mostra exatamente de um lado, né, o levantamento dos recursos, de outro a alocação. E vocês vão ver como é difícil para a administração financeira, né, orquestrar isso. E é uma das suas motivações. Vejamos em tela. Olha só então, pessoal, nesse esquema, nós temos do lado esquerdo, né, do quadrinho, nós temos lá o levantamento de recursos. Do lado direito, a alocação desses recursos. Então, olha só, no primeiro momento, vocês percebem lá que nós temos os recursos próprios. Esses recursos próprios que vão alimentar a empresa, nesse caso nós temos uma empresa industrial, né, esses recursos próprios, eles vêm da onde? Primeiro, integralização do capital e o lucro não distribuído. Por que ele não é distribuído? Ele não é distribuído aos acionistas, portanto, ele vai maximizar a riqueza da empresa. É uma forma de levantar recursos a partir dos acionistas. Embaixo dos recursos próprios, nós temos os recursos de terceiros. É importante notar que nós temos como exemplo o financiamento de longo prazo, né? Então, o dinheiro, por exemplo, captado nos bancos de fomento. Eu vou buscar esse dinheiro, por exemplo, no BNDES. Nós temos, por exemplo, títulos de dívida que a empresa pode lançar. Nós temos debêntures que se configuram, né, como empréstimo junto ao público, é capital de terceiro, e temos ações, sendo que as ações, na verdade, tornam aqueles que as compram sócios da empresa. Mas são todas fontes de capital de terceiro. Existe, por outro lado, um terceiro grupo, que é o levantamento de recursos através de fontes espontâneas.
que vocês podem ver ali como terceira rúbrica, que são os créditos com os fornecedores, os prazos para o pagamento de salários e tributos. Isso acontece na formação do capital de giro, que eu vou comentar já já para vocês. Para levantar os recursos, as empresas conseguem através dessas três grandes rúbricas, próprio, terceiros e fontes espontâneas. Para alocar esses recursos, aí vai depender. Eu tenho os móveis e equipamentos, máquinas, materiais de precisão. Então veja que tudo que eu estou falando aqui, móveis, equipamentos, máquina, material de precisão, computadores, está tudo isso no imobilizado da empresa. Isso é o quê? Procurar rentabilidade. Logo abaixo, eu posso alocar esses recursos também em caixa, eu posso colocar nos bancos, eu posso colocar, por exemplo, o que sobrar no mercado financeiro, né? Especular, por exemplo, colocar numa conta de hot money. Eu posso colocar ainda no circulante na aquisição de estoques, eu posso guardar dinheiro para o giro das operações e posso, né, custear as minhas despesas. Então é a forma que eu encontro para alocar os recursos, como vocês estão vendo. Então, as setas alimentando a empresa industrial e as setas que estão saindo dessa empresa industrial para a alocação desses recursos. Olha só, pessoal, nesse esquema, então nós tínhamos lá o lado esquerdo, né? Levantamento de recursos, do lado direito nós tínhamos lá, então, a aplicação dos recursos. Eu quero me deter em algumas rúbricas particulares aí. No que concerne ao capital próprio, né, me parece tranquilo, né? Os acionistas, então, vão colocar dinheiro, os donos, os proprietários da empresa vão colocar mais dinheiro do bolso, e isso vai fazer com que a empresa consiga fazer com que as operações continuem andando. Então, capital próprio não há problema nenhum, através da integralização, através da distribuição e aquisição de máquinas e equipamentos. No capital de terceiros, nós vimos o seguinte, que nós conseguimos obter o capital de terceiro através do quê? Primeiro, BNDES. Não esquece mais essa palavra, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É o maior banco, né, que está à disposição das empresas no Brasil. Então esse banco é um banco de fomento. As taxas de juros são mais baixas do que um banco comercial. Até porque emprestam dinheiro para aquisição de máquinas, equipamentos, etc. Então as empresas, dentro de um projeto de construção, de uma proposta, né, por exemplo, de uma expansão, por exemplo, vão buscar dinheiro através de projetos elaborados nessas empresas, nesses bancos. Num terceiro momento, além da emissão de debêntures, bem entendido, através de capital de ações, por exemplo, nós vamos chegar lá nas fontes espontâneas. E essas fontes espontâneas nós temos que perceber por que elas são importantes. Quando eu falo em fonte espontânea, eu estou pensando o seguinte, a empresa, quando ela está trabalhando, ela concede prazo, por exemplo, né? Assim como ela concede prazo e gera duplicata, quando ela vai comprar a matéria-prima, aquele que vende a matéria-prima, por exemplo, eu sou a empresa, eu concedi prazo para pagamento das minhas vendas, mas quando eu compro a minha matéria-prima para produzir meu produto, aquele que me vende também me concede prazo. Chama-se crédito do fornecedor. Se ele me concede prazo, por exemplo, eu compro a minha matéria-prima no 15º dia, e ele me dá, por exemplo, 10 dias para pagar, significa que eu vou ter 10 dias de folga. Isso é uma fonte espontânea, ou seja, é o dinheiro que eu estou usando dele para trabalhar o giro das minhas operações. Vladimir, eu posso entender isso como uma fonte e um levantamento de recursos? Sem dúvida alguma. Se isso é uma verdade, dá uma olhadinha no lado direito do esquema, né? No lado direito, nós temos as aplicações. Eu gostaria de destacar dessas aplicações, se vocês fizerem um corte nessas aplicações, nós temos dois movimentos. Nós temos um movimento mais superior quando a gente fala em caixa, quando nós falamos, por exemplo, na aplicação de mercado financeiro, em estoques, nós temos a aplicação onde? Em contas de curto prazo. Mas quando eu falo, por exemplo, em móveis, equipamentos, materiais de precisão, etc., terrenos, por exemplo, eu estou falando em recursos de longo prazo, aí nós temos os ativos não circulantes, ok? Uma vez percebido, então, esse esquema, que na verdade mostra o propósito, né, o grande propósito da administração financeira, nós entramos num dos desafios importantes da administração financeira, que é derivado disso que nós vimos agora há pouco, hein? A gente não pode perder isso de vista não, tá bom? Então, se a administração financeira tem por objetivo final, né, levantar recursos e alocar, é porque tem um problema. Qual é o problema? Há uma desconexão, né, entre o que entra e o que sai. Bom, só que dentro desse universo desconectado, né, da administração, que a administração financeira tem que resolver, nós entramos numa relação de liquidez versus rentabilidade.
O que é essa relação de liquidez versus rentabilidade? Vejamos primeiro o que é liquidez. Liquidez significa manter certo volume de recursos sob a forma de disponibilidades, ativo circulante, que representam a manutenção de fundos ociosos ou aplicados a curtíssimo prazo, open market, a taxas bastante reduzidas. Rentabilidade é o grau de êxito econômico obtido por uma empresa em relação ao capital nela investido. Olha só, pessoal, na definição fica claro, né? Enquanto a liquidez é a manutenção de fundos de curto prazo, para fazer com que as atividades de curto prazo sejam resolvidas e equacionadas no curto prazo, exemplo, eu tenho que ter caixa disponível, eu tenho que ter dinheiro disponível em banco, em conta corrente, para poder, nas eventualidades, pagar o quê? O meu salário, o salário dos meus empregados, comprar matéria-prima, né? Então eu tenho que ter um ativo circulante, via de regra, um pouco maior do que os meus compromissos de curto prazo. Mas olha só a definição que nós vimos agora há pouco de rentabilidade. Grau de êxito econômico. Eu só tenho grau de êxito econômico, só tenho rentabilidade se eu pego esse dinheiro que entra através do lucro líquido, né? Pela porta do patrimônio da empresa, se eu aplico em máquina e equipamento, se eu aumento o turno de trabalho, aí eu vou ter rentabilidade. Só que tem um problema. Por que existe, então, essa relação de risco versus rentabilidade? Ou essa relação de liquidez versus rentabilidade? Na medida em que, quando eu aumento a minha rentabilidade colocando mais fundos em máquinas e equipamentos, eu sou obrigado a reduzir caixa, eu sou obrigado a reduzir, num primeiro momento, os meus fundos de curto prazo. E aí eu comprometo a minha liquidez, deixando, portanto, o meu ativo circulante menor do que o meu passivo circulante. Ok? Vamos dar uma olhadinha no exemplo que tem aí em tela, que é aquele exemplo daquele balanço patrimonial da Vale. Dê uma olhadinha aí. Nesse balanço patrimonial que vocês estão vendo, nós temos lá o ativo circulante e temos o passivo circulante. Vamos imaginar que, num determinado momento, eu estivesse priorizando a rentabilidade. Eu estaria fazendo o quê? Um movimento de cima para baixo, tirando dinheiro, por exemplo, do caixa banco e aplicando isso em fundos de longo prazo. Quando eu faço esse movimento de seta de cima para baixo, eu estou priorizando rentabilidade e estou sacrificando a minha liquidez. Vamos fazer o contrário. Vamos imaginar agora que eu não estou priorizando a rentabilidade, estou aumentando, portanto, a minha liquidez. Eu vou agora trazer fundos de curto prazo lá para o meu ativo circulante, deixando menor o meu valor do meu ativo não circulante. O que significa isso? Eu estou priorizando liquidez, por exemplo, numa situação de inflação, e reduzindo a minha rentabilidade. Uma vez percebido essa relação que existe entre liquidez e rentabilidade, existe uma outra relação que é diretamente relacionada à anterior, que é a relação risco-retorno. Eu não posso, e olha só que interessante, eu não posso falar, né, de liquidez e rentabilidade e me esquecer da natureza risco-retorno, porque uma coisa está relacionada à outra. Quando eu falo em liquidez, eu também estou pensando em risco, conceito anterior. Quando eu falo em rentabilidade, eu também estou pensando em retorno, tá bom? Então, na verdade é assim, são faces da mesma moeda. Então, vamos ver uma definição dessa natureza da relação de risco-retorno e os efeitos de um aumento e diminuição. Risco é o grau de incerteza associado a um investimento. Retornos são receitas esperadas de qualquer investimento. Olha só, risco. Então eu tenho um grau de incerteza. Eu não sei o que vai acontecer, por exemplo, se eu tiver que imediatamente... Por exemplo, houve uma falha no meu processo de produção e eu tenho que imediatamente comprar mais matéria-prima. O que vai acontecer com o meu ativo circulante? Eu vou ter que esgotar meu ativo circulante. Quando eu penso em retorno, penso em rentabilidade, eu estou pensando em grau de êxito, como nós falamos anteriormente, e eu estou tendo uma expectativa futura de ganho, de retorno do meu capital investido. Então, veja, dê uma olhada em tela, nós temos duas situações. Nós temos uma que eu chamo de situação 1, onde nós temos uma situação de maior risco, que é igual a maior retorno. O que é essa situação de maior risco, que é igual a maior retorno? Olha só, pessoal, nesse primeiro esquema, nós temos uma situação que nós temos uma seta grande que sai lá do ativo circulante e vai até o final lá no total. Na verdade, é mostrar o seguinte,
que eu tenho uma situação, que eu tenho um ativo circulante, constituído basicamente pelas 3 contas fundamentais, né? Caixa, banco e estoques. E embaixo desse ativo circulante, eu tenho um ativo não circulante, que são as contas de longo prazo. Investimento, imobilizado, intangível. Representados aí, a gente pode imaginar por máquinas, equipamentos, aquilo que dá vigor à atividade produtiva. Do lado direito, nós temos, então, o passivo circulante, fornecedores de matéria-prima, salários, impostos. Depois, mais embaixo, nós temos o passivo não circulante, que é o antigo exigível a longo prazo, né, que são os empréstimos de longo prazo. Depois, o PL, que é o capital integralizado e os lucros distribuídos. Então, olha só uma coisa. Quando eu diminuo caixa, banco e estoques e aumento, por exemplo, né, investimento imobilizado intangível, eu estou priorizando o quê? Primeira coisa, eu estou priorizando retorno, eu estou priorizando rentabilidade. E isso vai sacrificar o quê? O meu risco. Eu vou aumentar o risco da minha empresa. Por quê, Vladimir? Olha só o que está do lado do risco. Menor ativo circulante se comparado ao passivo. É como se eu tivesse 10 mil no meu ativo circulante e tivesse, por exemplo, 5 mil no meu passivo circulante. E eu tiro, por exemplo, 8. Sobram 2, então 2 no ativo circulante é insuficiente para pagar os 5 do meu passivo circulante. Aí o risco, né? Porque ele vai ficar numa relação de CCL negativo. Isso é perigoso. Muitas empresas entram em falência em função disso. Vejamos agora um outro esquema que mostra a relação contrária. Agora eu tenho um esquema em que a seta parte de baixo para cima. Observe nesse esquema, né, nesse quadrinho, que é o mesmo balanço patrimonial. Eu tenho um ativo circulante, eu tenho um ativo não circulante, um passivo circulante e um passivo não circulante PL. Só que agora a seta, ela está sentido contrário. Ela está mostrando o seguinte, que eu estou saindo do ativo não circulante até o ativo circulante. Significa o quê? Eu estou diminuindo o meu risco porque eu estou aumentando o ativo circulante e eu estou também diminuindo o meu retorno porque eu estou diminuindo ou deixando menor o meu ativo não circulante. O que acontece aí, Vladimir? Nessa situação, eu estou priorizando o quê? Liquidez, né? Eu estou priorizando liquidez porque eu estou diminuindo o meu risco. Agora é o contrário. Vamos imaginar que, por exemplo, 12 no ativo circulante e tinha 12 no meu passivo circulante. E agora eu aumento em mais 3. Fiquei com 15 no ativo circulante e continuo com 12 no meu passivo circulante. A situação que era de risco passou de menor risco de liquidez para esta empresa. Pessoal, nesses 2 esquemas, nós vimos as 2 situações, né? Situação de maior risco, portanto, maior retorno, e na situação 2, menor risco, menor retorno. O que a gente não pode esquecer, que pelo menos não devemos esquecer, é que essa relação risco e retorno está associada à questão da liquidez e rentabilidade. Vladimir, ainda não consegui entender por que risco está relacionado à liquidez e por que retorno está relacionado à rentabilidade. Olha, é bem simples. Liquidez, que nós vimos anteriormente, não nesse esquema, mas anteriormente, é a relação de ativo circulante que deve ser maior do que o passivo circulante. Quando essa situação se inverte, portanto, o passivo circulante fica maior do que o ativo circulante, significa o quê? Que eu não tenho dinheiro suficiente para honrar as minhas dívidas de curto prazo no curto prazo. Eu vou ter que buscar dinheiro de outro lugar. Então eu entro numa situação de falta de liquidez. O que é a falta de liquidez? Risco do negócio. Eu entro numa situação de risco. E isso pode acontecer porque eu estou priorizando, por exemplo, o meu retorno. Entrou, por exemplo, eu tive num determinado período de tempo, né, 10 milhões de lucro, por exemplo. E entrou esse dinheiro, parte dele eu distribuí para os meus acionistas, parte eu comprei máquina e equipamento, e isso tudo foi sendo retirado de banco. E coloquei pouco em banco, em disponíveis, em estoques. Significa o quê? Que eu entro numa situação de risco, quase de insolvência técnica. Aí vem a palavra insolvência técnica, o contrário de solvência. Então, a situação 1, eu posso comparar com liquidez, sim, e com rentabilidade. A mesma coisa vai acontecer na situação 2. No esquema que nós vimos, eu posso ter uma situação contrária. Eu posso reduzir o risco, aumentando, portanto, o quê? A minha liquidez. Como é que faz isso, Vladimir? Lembra no esquema que a seta sobe no sentido contrário, de baixo para cima. Por que está diminuindo? Por que o risco está ficando menor
E isso tem a ver com liquidez, está aumentando a minha liquidez. Muito simples. Quando eu subo a seta, portanto, o movimento de recursos para cima, eu estou priorizando o quê? Os fundos de curto prazo. Priorizar os fundos de curto prazo significa aumentar a liquidez, transformar o ativo circulante maior do que o passivo circulante. E isso implica no quê? Numa queda do risco, ou seja, numa situação mais confortável para a empresa. E isso compromete alguma coisa? Infelizmente sim. Compromete o quê? Pode vir a comprometer o meu retorno. Eu posso reduzir o meu retorno, portanto, reduzir a minha rentabilidade. Percebeu isso? Então, olha só, quando eu falar, não esquece mais isso, relação risco-retorno e relação liquidez versus rentabilidade, eu estou falando de conceitos, né? Conceitos muito semelhantes que fazem parte da mesma moeda. Né? São facetas diferentes da mesma moeda, que devem ser, inclusive, trabalhados juntos, que devem ser compreendidos de forma bem próximas. Pessoal, como consideração final dessa aula, algumas coisas devem ser pensadas e nós precisamos aqui resgatar rapidamente. A primeira delas é perceber o seguinte, que as finanças, né, são princípios de economia, como nós vimos as finanças como sendo os princípios financeiros, né, de ferramentas financeiras, para você obter um resultado final. E a administração financeira utiliza, né, portanto, esses princípios financeiros para a maximização da riqueza, essa riqueza da empresa, sobretudo da empresa. É óbvio que vai fazer a maximização dos acionistas. Nós vimos também que dentro da administração financeira nós temos algumas metas que devem ser cumpridas. Por exemplo, a política de dividendos, por exemplo, a questão de perspectiva de longo prazo, a relação risco-retorno, né? Então, olha só, quando a gente pensa em meta, nós temos que estar preocupados, sobretudo, com a alocação, aí nós temos a alocação do recurso com a obtenção do mesmo. E esse é o centro da discussão da administração financeira. Por que ele é o centro, Vladimir? Porque nessa discussão de obter recurso, de onde vem o recurso, se é capital próprio, se é capital de terceiro, se esse capital, por exemplo, é de recursos espontâneos, né? Como nós vimos anteriormente, que o camarada que me vende a matéria-prima, ele vai me dar prazo, etc. Eu penso isso, eu estou fazendo gestão financeira, eu estou priorizando a administração financeira. Dessa relação de conflito, né, de desconexão entre obter e alocar, eu tenho todo um universo que surge. Qual é? A relação risco-retorno, as metas que eu tenho que perseguir, não é isso? Então tudo isso faz a administração financeira ser uma matéria fascinante, né, quando nós começamos a nos debruçar para compreendê-la, ok? Então, pessoal, como dicas de estudo, eu separei duas obras, tá? Duas obras que eu acho muito boas, que eu julgo ser muito importantes e são fáceis de ler, tá? Um é o Administração Financeira, do Gropelli. Mas não vai ler o livro todo não, tá bom? Nesse livro, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesses fundamentos iniciais, nessa parte introdutória que nós vimos hoje, dá uma lida do capítulo 1 ao 5. Então, o capítulo 1, 2, 3, 4, inclusive o capítulo 5, para ter um apanhado geral da nossa aula de hoje. Quem quiser se aprofundar, não há necessidade. E a segunda obra que eu separei chama-se Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira, do Roberto Braga. Nesse daí, como o capítulo 1 é bem extenso, né, bem fecundo, então dá uma lida nesse capítulo 1 aí que fica legal, fica sedimentado o conhecimento de hoje. Um forte abraço e bons estudos.